Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui, por Joia. aceitar, para a gente conversar Não, vamos fazer sobre disso. Eu a acho que discutir casos clínicos é bem legal, ainda mais quando a gente une essas duas especialidades, né? Que hoje, para não só endometriose, mas qualquer outra doença aí, hoje trabalhar junto com radiologista é o que tem de melhor. E eu acho que o mais legal é a gente ficar discutindo caso mesmo, né? Casos da vida real, que a gente vida como pega ela é. na vida como Sim. ela é e não é, de forma genérica, né? E isso é muito legal. E você foi bem de viagem? Foi tudo bem, graças a Deus. Aquele lugar é lindo. Para quem não sabe, eu estava em Utah. Eu fui de Nova York para Utah. E assim, bem gostoso. O lugar é lindo. Eu fui num grupo de empreendedores, e assim, eles todos muito, muito legais, uma família, foi bem legal. Tipo, eram várias pessoas, eram vários casais, mas a gente se deu tão bem que mais uma família. Foi bem Que legal. legal. Voltou com várias ideias. Várias ideias e muito disposta. Eu já estava com saudade das lives, Ah, saudade de ti. não, vamos lá. Não, e vontade de trabalhar, né? A gente fica É, fora, é verdade, a gente volta querendo trabalhar, querendo fazer, produzir, isso é legal. sim. Vamos lá. Vamos lá. Marcos, vamos falar do que a gente mais gosta de conversar sobre endometriose, que a gente mais gosta de estudar. E aí, eu estava comentando com elas que a endometriose a gente acaba tendo diagnóstico, os pacientes acabam chegando no diagnóstico verdadeiro da dor, da cólica menstrual, quando elas já estão tentando engravidar, por alguma dificuldade de infertilidade ou muito tempo de dor. Mas aí a gente sabe que a endometriose, tudo indica que ela começou ali na primeira menstruação, pelo menos, que são as meninas na adolescência. E aí vai ser nosso foco, né? Então, eu queria que você lembrasse aí das tuas pacientinhas que já vieram desde essa época com diagnóstico de endometriose. É, tá aí um público que a gente tem que ter um cuidado muito especial, é o público que a gente talvez mais estude, porque, vamos lá, uma das características da endometriose, né, Aninha, você bem sabe, e as nossas seguidoras também sabem disso, porque a gente fica falando e elas vêm na mídia, é essa demora no diagnóstico da endometriose. E um dos fatores que tem essa demora, obviamente, é essa forma tardia da gente agir na paciente, da paciente também nos procurar. Então, existe uma situação que vem, né? Olha, eu estou com 33 anos de formado. Então, por exemplo, o público da adolescência, a gente praticamente não mexia com elas, né? Elas vinham sofrendo e era muito comum a mãe vir junto e falar: poxa, minha filha vai tomar um anticoncepcional, não quero que ela tome um anticoncepcional. Menstruação é uma coisa normal, ter dor, é normal menstruar. São situações que são colocadas, né, e que eram colocadas às adolescentes, e Como que tá, tomar anticoncepcional era uma situação que a mãe via como um inimigo da história, né? E não um amigo da história. E uma das maneiras. porque essa mãe muito provavelmente passou por muita dor, né? Então E era normal para ela ter. a gente não pode subestimar nenhuma fase da mulher em relação aos sintomas que ela está sentindo. Então, claro que quando a gente fala, que nem você falou aí, a endometriose tem fertilidade, na adolescência, a gente não vai ter muito essa história de infertilidade. Então, é muito em relação à qualidade de vida, né? Correto. Tanto na adolescência, como na perimenopausa, que é o climatério, ou na própria menopausa, são situações em que a gente não vai ter essa infertilidade como fator principal para que a gente leve em consideração isso. Mas a adolescente, às vezes, no começo da vida menstrual daquela mulher, daquela adolescente, que hoje pode ser com 10, até com 9 anos,
com 11 anos, com 12 anos, e ela já sofre demais, ela é carimbada todo mês, com uma cólica muito forte, um inchaço abdominal muito forte, às vezes proibindo ela de ir até para a escola, de acompanhar, ou vamos lá, até o comportamento da escola, Uhum. evitando com que ela faça atividades físicas. E aí a gente tem que agir, a gente não pode falar, poxa, olha, só porque é A menina adolescente, começa. Sim. eu não vou fazer nada. Eu vou deixar ela menstruar. Eu não vou dar um anticoncepcional. Claro que É muito cada caso cedo, né? Quando eu falo é muito cedo, só pelo preconceito de ser um anticoncepcional. Achando que vai incentivar a menina a ter a uma vida sexual antes da hora, de repente. não, e uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, embora, claro, ela tomando um anticoncepcional, ela vai estar segura, até, entre aspas, evitando uma gravidez, se fosse o caso, mas não é nem esse o caso, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem em nosso consultório, ou lá no serviço da Faculdade de Medicina do ABC, uma mãe que chega e fala, minha filha sofre muito, ou a própria filha vem junto, falando, olha, eu tenho muita cólica, eu todo mês vou pronto-socorro, ou eu sangro muito, ou eu tenho muito inchaço. Vamos lá, não é normal isso. A gente não pode achar que isso é uma situação normal. Então, o século XXI não é normal, e é aí, voltando àquilo que eu estava falando, e é aí que a gente tem que agir. Porque quando a gente fala que média, para se chegar num diagnóstico de endometriose, 7, 8, 9 anos, depende do país, né? Isso é uma coisa mundial, não é uma coisa do nosso país, mas Isso é média 7, importante, 8 anos. inclusive, dizer para não acharem que é porque no Brasil a gente não faz o diagnóstico, não é isso. É porque é mundial esse diagnóstico, Mundial, tá? mundial. Pelo contrário, você sabe que o Brasil é um dos países que mais estudam endometriose. Sim. Tem muitíssimos excelentes profissionais que trabalham com isso, tanto, aliás, a parte radiológica na sua, Sim, talvez seja o mais avançado de todos, né? sim. Em relação a isso, o próprio ultrassom com preparo intestinal, nós somos preconizadores disso, né? Você é uma das pioneiras também nisso. Então, embora seja um campo que cada vez mais a gente vai crescer, o Brasil é um país que trabalha muito bem com o público de endometriose e as mulheres com endometriose. Mas, assim, não podemos aceitar. Uma das maneiras da gente chegar no diagnóstico precoce é trabalhar nas adolescentes, né? Hoje a gente sabe, tem trabalhos muito fortes nisso, mostrando que mulheres operadas de endometriose profunda na sua fase adulta, quando faz o questionamento em relação à fase da adolescência delas, essas mulheres que foram mais gravemente operadas na sua fase adulta eram aquelas que sofriam mais na adolescência, tinham cólicas importantes na adolescência, tinham alterações urinárias na adolescência, intestinais na adolescência. Então, o público adolescente é um público que a gente tem que levar. Iam das aulas para irem para o pronto-socorro. Então, eu acho que assim, nós temos que agir. Eu acho que a gente pode discutir aqui, na caso clínico, sabe? Eu mesmo recebi no consultório, há cerca de um mês, um caso bastante interessante de uma adolescente que tinha tudo isso aí que a gente falou, né? Então, Era lá. a mãe já... Antes de você falar esse caso, vamos só responder aqui a Net, porque às vezes elas não podem ficar muito tempo na live, só para a gente já responder ela. Endometriose dói só no relacionamento sexual ou a gente sente dor sempre? Não, endometriose, assim, dor na relação sexual é um dos sintomas que aquela mulher pode ter. Pode, né? Não são Pode, todas, é e importante. é um sintoma frequente. Vamos lá. Hoje, cerca de 50%, 45%, 50% das mulheres com endometriose têm dor para ter relação também. Então, é algo que ela vai te relatar, você vai perguntar. Muitas mulheres, porque, vamos lá, uma das situações da endometriose característica é uma dissociação, né?
entre a clínica e o estagiamento dessa mulher. Então, a endometriose é conhecida por isso. Eu posso muito bem pegar uma mulher com uma endometriose severíssima e ela não sente nada, como também eu posso pegar uma paciente com uma endometriose atrás do útero e não ter em outros lugares, né? Depois de um laudo que você faz e me dá, e que ela tem muita dor, né? Então, a gente pode pegar situações como essa, né? Sim, sim. E acho sempre importante, né? A gente vai voltar no teu caso clínico que você ia falar, mas mostrar que, assim, você, às vezes, pode não ter sintoma algum e ter endometriose. E aí isso é complicado, né, Marcos? Porque o gineco pede o exame. Você já percebeu isso? Assim, tipo, você pediu o exame, né? E a paciente não tinha sintoma. Como você vai conduzindo nesses casos? O Não, paciente não tem sintoma, não tem, os exames não mostram alteração. não, Ana, vamos lá. São 4 situações que a gente, Sim, basicamente, a gente pode ter de uma mulher com endometriose. A primeira, ela ser assintomática mesmo. Ela te procura, claro, com exames, você vai, dentro do exame que você vai fazer, inclusive o físico, o exame de toque, que é importantíssimo, você suspeita que tenha, pede um exame, um ultrassom com preparo, uma ressonância com preparo intestinal, porque você suspeitou, né? Claro que a gente tem que ter em mente isso sempre, quando vai examinar uma mulher, e você percebe que ela tem uma endometriose. Tá bom, essa é uma situação. A outra, ela vem com a qualidade de vida alterada, basicamente dor, vamos colocar assim. A outra, ela vem com uma história de infertilidade também. E tem pacientes que vêm com uma história de dor e infertilidade. Basicamente isso, né? Que vai falar para nós o que nós vamos fazer. Claro que cada caso desse aí, não existe um protocolo único no mundo que fale como nós temos que fazer. Ele tem que ser avaliado caso a caso, discutindo tudo isso com a paciente, falando para ela, olha, porque assim, o fato dela ser assintomática ou muito pouco sintomatologia, que a gente fala oligossintomática, me dá uma certa tranquilidade, mas se ela tiver uma endometriose severíssima, às vezes o primeiro sintoma dessa mulher vai ser pronto-socorro. Então eu vou falar, olha, não, calma, você não está sentindo nada, vamos esperar. E aí já é tarde. Aí você já pega ela num caso mais grave. E tudo isso você tem que explicar para essa mulher. Eu é que vou te devolver uma pergunta. Vamos lá. Já aconteceu de eu te enviar uma paciente que é pequenas lesões de endometriose, mas ela tinha endometriose no apêndice. Qual é a conduta aí? Como é que eu vou... Qual é o primeiro sintoma de uma mulher com endometriose no apêndice? Existe progressão para uma única coisa, apendicite. E ela pode fazer uma apendicite a qualquer momento. Então, não é porque ela não está sentindo e nada que eu não vou... ela pode não ter sintoma nenhum, né? Nenhum, não, ela não vai ter. Mas, de repente, o primeiro sintoma de um apêndice é apendicite. Então, não dá para eu aguardar uma paciente dessa. Não dá para eu controlar, porque como é que eu vou controlar o apêndice? Porque ela vai estar viajando, de repente, eu falo assim, já ganhou na loteria. Né? Poxa, nós estamos descobrindo e tem no apêndice, já ganhamos na loteria. Então, me permite que eu atue nela preventivamente. Né? Então, nesses casos, seria indicado uma cirurgia. Agora, eu vi uma endometriose e ela é embaixo do útero e é muito pontual. Esses casos a gente acompanha clinicamente. Né? Se ela responder bem ao tratamento clínico. Como é que a gente faz com uma mulher que não sente nada, vai lá, faz um exame de ultrassom com você e você vê pequenos miomas nela? O que a gente vai fazer com essa mulher? Nada, acompanha. Não, eu falo o seguinte, não Pequeno foco, não você é fala. nenhum problema a pessoa ter endometriose. De verdade, não é.
ela não Sim, está sendo tratada da endometriose. Ela está sendo tratada da repercussão da endometriose, né? perfeito. Da repercussão. Então, assim, tudo bem, você foi lá, viu o exame, você tem que tranquilizá-la, você tem que simplesmente falar para ela o que vem a ser endometriose, que não tem problema nenhum ter, porque aquela situação, se for agora na rua escolher 30 mulheres aleatórias e for pedir um ultrassom com preparo intestinal para fazer contigo, você provavelmente vai ver, em 3 delas você vai ver. E o que isso significa se ela nem sabe, não tem nada, não tem repercussão nenhuma? Nada. Significa nada. É um achado de exame. Ótimo, você vai simplesmente falar. Que nem você fala para aquela que tem pequenos nódulos, nódulos pequenos na tiroide, nódulos pequenos na mama, calcificação dentro de uma artéria, e assim vai, a gente só Machado de imagem. é que assim, coloca endometriose e ela vai no Dr. Google, e ela vai na rede social, e ela vai naqueles clubes das mulheres lá no Face que tiverem endometriose. Ah, vai fazer um Deus nos Ficar com acuda. medo. E Ficar com medo. aí se vê naquele caso. Então, o principal de tudo. Isso, meninas, a gente está falando da paciente assintomática, aquela paciente que descobre que tem endometriose, mas que não tem sintoma algum. É. Então, eu acho que o principal é se cercar de bons profissionais, sabe? Não aceitar de que isso é normal. Não, escutar isso eu acho que não é legal, sabe? Hoje a gente bate nessa tecla porque uma das situações para a gente realmente agir nesse tempo de diagnóstico de uma doença é a gente orientar direitinho isso, né? Então, não aceitar de que essa é uma situação normal, não aceitar de que menstruar muito é normal, não, não é normal. Normal é a pessoa se sentir bem, confortável. Então, assim, Não é mudar a agenda de acordo com a menstruação, né, Marcos? Que é isso é, que as mulheres acabam se acostumando. O sangramento anormal tem um trabalho que fala que em torno de 50% delas não procuram médico. Vai vivendo com aquele sangramento anormal durante um monte de tempo, longa data. é. 50% é bastante, né? Significa que a mulher vai mudando a rotina, mas não busca o atendimento porque vai considerando normal o sangramento. E a dor é a mesma coisa, a dor da endometriose é a mesma coisa. Mas porque ela ouviu isso, né? Ela ouviu. Sim, Então, isso passa ela realmente de aprendeu isso, né? geração para geração, embora eu acho que as adolescentes de hoje elas são super bem informadas, elas têm acesso a às redes sociais, Google, a informação, elas procuram médico mais cedo, acredito, e a própria mãe hoje já fala de uma maneira com aquela adolescente de uma maneira muito diferente do que era há 20, 30 anos atrás, né? Então, acredito que a gente vai conseguir deixar esse diagnóstico mais curto e uma das maneiras de deixar mais curto é agir na adolescente, né? Porque, vamos lá, se é na fase adulta que ela está sendo operada, ela não teve endometriose naquele momento. E essa endometriose não surgiu em 1 ano nem em 2 anos. Provavelmente vem da fase da adolescência. E a gente pega casos graves, viu? Hoje a gente Sim. pega casos graves na adolescência. Então não pode subestimar nesse sentido, né, Ana? Vamos Você, voltar para o caso você clínico. Você faz, ia falar do você seu caso. faz exames. Hoje, acredito que você tenha o mesmo olhar que você faz para uma paciente com 42 anos, é o mesmo olhar que você tenha para aquela de 17, 16, Ah, 20. total, Ah, é igual. total. A gente não. Principalmente quando a paciente chega com dor. Quando a paciente chega com dor, é meio que assim, eu tenho que provar que ela é o contrário. Para mim, ela já tem endometriose, eu tenho que provar que ela não tem. E aí, se eu não encontrar nada, aí eu posso até dizer, olha, a gente não viu lesão profunda, e ainda assim não significa que não tenha endometriose, né? Mas eu já começo o exame considerando que aquela paciente tem lesão e que eu vou encontrar. Entende o que eu quis colocar? A dor é tão sinônimo
da endometriose que a gente já começa o exame e não. Eu acho que ela tem, eu tenho que me convencer que ela não tem lesão. Durante o exame todo eu fico com esse olhar. E outra situação que eu acho que vale a pena a gente falar, que é o seguinte, não é psicológico. A gente não trabalha muito mais com essa parte psicológica. O que eu falo, e isso é real, é que cada um reage à dor de uma maneira diferente, emocionalmente diferente, e é claro que isso que psicologicamente acaba alterando para aquela pessoa. Então, a dor, jamais. Você ouviu, olha, sua dor é psicológica. Imagina, esquece, não é. E sim alterações psicológicas que ela possa dar. É muito comum a gente caminhar para psicólogo, porque ela não está conseguindo lidar com essa situação, ela muitas vezes não está conseguindo lidar com o A diagnóstico. dor vai causando até depressão, né, Marcos? Então, vale, assim, deixar bem claro. Nunca a gente falar, não, essa dor é... Que é isso? Primeiro que é para eu falar que uma dor é psicológica, eu tenho que ter afastado simplesmente tudo, né? E acredito, assim, nem me lembro uma paciente que eu tenha pego que realmente não tinha algum fator aí atuando, né, mecânico, atuando nesse fator aí. Então a gente não usa, mas usa simplesmente, usa que altera psicologicamente. Então muitas acabam chorando, sabe, Ana? Você conversando, tudo, falando, você percebe que elas choram. Choram porque sofreram, porque estão sofrendo, porque já passaram por 2, 3 colegas e não foi diagnosticado. Sim, sim. Né? E, Marcos, e aí chega, você ia falar desse caso clínico e eu quero voltar nele. Chega a pacientinha contigo, adolescente, e só que eu quero esse caso que você ia falar, tá? Mas eu queria que você imaginasse uma situação que aconteceu comigo essa semana. A paciente chega, menstrua há 2 anos só, tá? Hoje ela tem 14. Menstrua há 2 anos e muita dor. Aquela menina que todo mês quase passou aí para o pronto-socorro porque a dor só melhora com medicação endovenosa. Aí eu queria que a gente entrasse numa conversa sobre ela. Como que você conduz essa paciente? Bom, primeiro, claro, a história dela, que nem você falou, pegar todos os detalhes, se ela tem alguma outra alteração. É muito importante, Ana, a gente saber se essa cólica menstrual ela vem desde o começo mesmo, então a gente chama de dismenorreia, né? Toda cólica incapacitante que a gente fala, que seria 1 dia antes da menstruação, 2 dias antes da menstruação, acabando com a menstruação mesmo, isso a gente chama de dismenorreia. É uma das características principais da endometriose, tá? Mas a da endometriose é reconhecidamente a que a gente fala secundária, não a primária. Porque existem aquelas pessoas que desde a primeira menstruação tem muita cólica. Aí existem outras doenças que possam causar isso. Né? A própria menstruação, não precisa ter uma doença para isso, a própria menstruação, o sangue libera substâncias que causam dor, né? As prostaglandinas que a gente fala, mas tanto isso é verdade que o dia que ela sangra mais é o dia que ela deve ter mais dor. O dia que ela sangra menos é o dia que ela tem menos dor. Tenta fazer essa analogia com elas, essa relação com elas, você vai ver que isso é fato. Toda mulher, mesmo as que estão nos ouvindo agora, elas vão perceber que o dia, poxa, eu tenho pouca cólica. Tudo bem, essa pouca, o dia que ela tem a maior intensidade é quando ela menstrua mais. Mas vamos lá, 14 anos. Eu tenho que afastar. Aí você orienta, só aproveitando ainda essa janela, você orienta que 6 meses ela tolera uma cólica, a menina começou a menstruar 6 meses, dá para a gente tolerar? A partir de então, investigar. E é o que eu ia falar agora. A gente considera, ela entra no diagnóstico de dor pélvica crônica. Ela não entra no diagnóstico de endometriose. Porque a endometriose, a principal doença de uma mulher com dor pélvica crônica, e o que a gente define como dor pélvica crônica? Uma mulher que há mais de 6 meses, então entre o crônico e o agudo,
é esse período, entra período, 6 meses, tá? Então, eu estou diante dessa mulher de 14 anos, eu vou perguntar para ela desde quando que ela está com dor, se ficou mais intenso. Ah, ficou mais intenso de 2 meses para cá. Opa, eu tenho que pensar em alguma coisa aguda, não tenho que pensar em alguma coisa crônica. Mas olha, de 1 ano para cá vem me alterando, sempre com as mesmas características, estou percebendo que está mais intenso. Então, não houve melhora clínica, com a mesma intensidade, e há mais de 6 meses. Ela entra no diagnóstico de dor pélvica crônica. Dor pélvica crônica tem um quadro enorme aí de coisas ginecológicas e não Então, ginecológicas, tá? E não ginecológicas, a gente tem que ter. Não 100%, mas a gente tem que ter isso na cabeça, porque senão as pessoas pensam assim, senta aqui, eu já acho que é endometriose. Não, sim, a mente tem que estar aberta, porque várias vezes, sabe? A gente está conversando com a mulher, com a paciente, a gente fala, não, isso aqui não é endometriose, isso é mais característico de adenomiose, por exemplo, porque tem sangramento mais intenso, coisa que a endometriose não tem essa característica. Tem vezes que a gente fala, poxa, me parece mais um quadro de doença inflamatória pélvica do que propriamente endometriose. Me parece mais um caso a de um doença cisto ovariano. inflamatória pélvica é aquela que vai sendo em resposta a uma infecção. É, Só que pode voltar. A um bichinho. ela não percebe, mas a doença inflamatória pélvica é uma das causas de dor pélvica crônica. Pode dar cólica menstrual intensa também, pode dar dor intensa, pode dar inchaço abdominal também. Varizes pélvicas também pode dar, mioma uterino também pode dar, irritação intestinal pode dar, né? Aquela síndrome do colo irritável que a gente fala, situações urinárias, síndrome da bexiga dolorosa pode dar. A gente tem que ter essa mente aberta. Fibromialgia, que é uma doença super frequente hoje na população. Nossa, também pode dar, cada um com as suas características. Claro que quando você vai examinar, você já vai descartar muita coisa. Pelo teu exame de toque, você já vai. Ela também que ela pode ter as duas doenças, né? Que pode ter concomitante, você está falando? Sim, Pode, sim. pode, mas ó, vamos lá, 14 anos, Ah, especificamente. sim, não. Focando na adolescente, tá. É. Então, por exemplo, essa de 14 anos, voltando a esse caso, se tem relação ou não, se já tem atividade. E às vezes, outra, deixar ela tranquila, é muito importante isso, sabe, Ana? A gente perceber, porque muitas vezes está com a mãe e acaba não falando. E é tão importante para você isso, porque até no exame que você vai pedir, né? Porque como é que você vai pedir um ultrassom com preparo intestinal se ela nunca teve relação? E às vezes, aquela mulher, aquela adolescente, ela fica com vergonha. Então você tem que estar muito tranquilo para deixar essa menina à vontade e a mãe à vontade também. Você chega e fala assim, porque quem coordena a consulta é a adolescente, ela tem livre-arbítrio sobre isso. E se você percebe que não está legal, olha, poxa, você prefere que a tua mãe fique aqui, você prefere que o teu pai fique aqui dentro, você tem que falar isso, né? Porque senão isso pode confundir, faz parte do teu exame isso tudo, né? Mas vai da experiência do colega nessa situação, de ele perceber que tem algo a mais. Às vezes ele vai examinar e aí ele pergunta de forma mais particular para a pessoa, para que você possa ajudar da melhor maneira possível, sabe, Ana? E nem quando você vai fazer um exame também, você pergunta. E, ó, não é incomum, né, Ana? A gente pega casos assim, coisas que, de repente, a paciente não falou para mim, mas ela falou para você. É interessante isso. Então, às vezes, a pessoa se sente mais à vontade com a pessoa que vai fazer o exame ou que vai... Porque fala, poxa, eu não posso omitir, porque senão ela vai perceber, né, no exame de ultrassom. E é muito legal essa troca, né? O Às vezes... paciente tem que ter a vontade de confiar, né? Isso, Confiar. isso, público adolescente, é comum. E muitas vezes você tem que perceber que não é naquele momento que você vai examinar. Você tem que ganhar confiança primeiro. Se você percebe que, poxa, a pessoa está super preocupada, você fala, olha, não, então vou fazer o seguinte,
te pedir o exame primeiro, no teu retorno a gente examina, fica tranquilo, não precisa sofrer com isso. E é isso. Então, respondendo a tua pergunta, poxa, 14 anos com uma dor, claro que a endometriose tem que fazer parte da minha, no mínimo, eu afastar a endometriose, não que eu acho que é endometriose. Não é toda cólica muito forte que é endometriose, né? Porque ela pode ser até fisiológica. Claro, Uma dessas doenças que a gente, né, também. pode ser uma característica, porque o limiar de dor é diferente de uma mulher para outra. Então, tudo bem, ela tem. Uma das situações que a gente vai propor para essa mulher é parar a menstruação mesmo, brecar, porque não é legal ela ser carimbada todo mês com isso. Não é justo com ela também, né? E você vai explicar o motivo. Às vezes, quando tem uma resistência para isso, você fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, vamos usar isso por 3 meses só. A gente reavalia Ver depois como... de meses, só para você sentir que você vai melhorar, não vai ter mais aquela TPM, não vai ter mais a cólica, e aí você vai conduzindo e ela vai vendo que, poxa, fica melhor para ela. Agora, Ana, vamos lá, especificamente com adolescente, cada caso um caso, porque muitas vezes ela está no estirão de crescimento, você tem que perceber isso. Se é uma pessoa, hoje, não existe mais gente que nem eu, né, pequenininha, é tudo muito todos já grandões, grandonas, né? Então, ótimo, a gente fica mais à vontade quando já teve estirão, à vontade para entrar E com uma medicação para considerar tudo isso, né, Marco? o ciclo, né? Então é isso. Mas, conclusão, não sei se a gente já está no final da nossa live, porque a gente vai fazer de forma bem rapidez, né? Mas não, Dá tempo. não subestimar a história da adolescente. Existem casos graves na adolescência. É isso que eu queria só que ainda você voltasse na tua história, assim, na tua experiência. Você teve casos de ter que operar um adolescente? Claro, e a literatura mostra isso. Tem casos graves na adolescência, tem casos em que o ovário é comprometido, então casos de endometriose profunda que você pega com os 2 ovários já comprometidos. E claro que tem Endometriomas grandes, né? Às mas tem vezes. Endometriomas gigantes. porque às vezes a gente fala, poxa, mas vai mexer nos ovários? Mas se aumentar mais ainda aquele ovário, ele vai comprometer mais ainda a reserva ovariana daquela adolescente. Então, tem casos que, assim, não tem como. Primeiro, que a qualidade de vida está alterada mesmo. E segundo, que é caso grave. A gente já vê endometrioses. Você sabe que os trabalhos na literatura, e tem trabalhos meta-análises que a gente fala, que são vários trabalhos na literatura, e a gente escolhe os melhores entre esses trabalhos. A maioria, se você for ver, de casos, são casos grau 3 e 4, graus mais avançados na adolescência. O que a gente chama de adolescência hoje? Entre aspas, vai desde uma primeira menstruação, vamos colocar assim, né, até 20, 21 anos. Né? Então, são adolescentes. E eu vou considerar uma mulher de 18 hoje, 19, como uma pessoa que não é, entre aspas, já comportamento de adulta, ela já sofre, já tem, já fala, já... Então, assim, alguns casos, assim, Já é espetáculo, né? ela entra aí como um fator para melhorar tudo isso, né? E deixar a qualidade de vida dessa mulher muito boa, muito bem. Perfeito. Obrigada. Tá bom? Não, Sim, a gente quis falar sobre, para quem entrou agora, a gente quis falar sobre endometriose nas adolescentes. A gente fez uma live surpresa e a gente vai voltar para fazer com outros assuntos. Se vocês quiserem algum especial, mandem para a gente, que sempre que a gente tiver um tempinho assim, a gente vai entrar. Vamos fazer, eu acho muito legal. O pessoal gosta de caso clínico, sabe? Ou discutir alguma situação mais específica. E assim a gente divulga, né, Marcos? Nunca colocando... O diagnóstico tardio faz parte a falta de conhecimento, né? Tanto das pacientes quanto de colegas.
É. Não, e caso clínico é uma coisa muito legal, Ana. As pessoas se identificam, elas acabam conhecendo alguém que tem uma história Certo. parecida e podendo ajudar de alguma maneira. Óbvio que nunca expondo ninguém, nunca falando Sim. quem, como é, do que é, aonde vem, como vem, mas são casos reais que a gente pega no nosso dia a dia aqui. As nossas pacientinhas, queridas. Tá bom? Sim. Tá bom. Muito obrigada a Imagina. você e muito obrigada a vocês que ficaram com a gente. É ótimo falar contigo e agradecer mesmo quem entrou aqui para nos ver. Tá bom? Nos Tá bom. assistir. Um beijo. Tchau.